O colar de Buda. VM. Samael Aunvior. Capítulo 1. O Menino Sol. Amadíssimos irmãos gnósticos, esta noite todos nós celebramos com imenso júbilo o Natal de 1966 e se torna urgente estudar profundamente os mistérios crísticos. No amanhecer do grande dia cósmico, o primeiro Logos, o Pai, diz ao terceiro Logos, o Espírito Santo: Ide e fecundai a minha esposa, a matéria caótica, a grande mãe, para que surja a vida. Todavia, tu verás. Assim falou o Pai e o terceiro Logos inclinou-se reverente. Amanhecia a aurora da criação. Nos 7 templos do caos trabalharam os cosmocratores, o exército dos construtores da aurora, a hoste dos Elohim, o terceiro Logos. 3 forças são indispensáveis para toda a criação: a força positiva, a força negativa e a força neutra. Ante o altar do templo um Elohim polarizou-se em forma masculina, positiva e o outro em forma negativa, feminina. O plano baixo do templo, o coro dos Elohim, representou a força neutra. Esta ordem das 3 forças ficou assim estabelecida em cada um dos 7 templos do caos primitivo. Cantava o divino varão. Cantava a divina mulher. Cantava o coro dos Elohim. Toda a liturgia dos 7 templos foi cantada e a grande palavra fez fecundo o ventre da grande mãe divina. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. Todas as coisas por ele foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O Verbo fecundou as águas da vida e o universo em seu estado germinal surgiu esplendoroso na aurora. O Espírito Santo fecundou a grande mãe e nasceu Cristo. O segundo Logos é sempre filho da Virgem Mãe. Ela é sempre virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ela é Isis, Maria, Adônia, Insoberta, Réa, Cibeles, etc. Ela é o caos primitivo, a substância primordial, a matéria-prima da grande obra. O Cristo cósmico é o exército da grande palavra e nasce sempre nos mundos e é crucificado em cada um deles para que todos os seres tenham vida e tenham-na em abundância. Irmãos meus, observai o astro-rei em seu movimento elíptico. O Sol se move de sul a norte e de norte a sul. Quando o Sol avança para o norte celebra-se o nascimento do Menino Sol. Ele nasce a 24 de dezembro à meia-noite, já para amanhecer o 25. Se o Cristo Sol não avançasse para o norte, a Terra toda converter-se-ia em um grande volume de gelo e toda a vida pereceria. Porém, o Deus Sol avança para o norte desde 25 de dezembro para animar e dar calor e vida a todas as criaturas. O Menino Sol nasce a 24, já para amanhecer de 25 de dezembro, e se crucifica no equinócio de primavera para dar vida a tudo o que existe. O fixo da data de seu nascimento e o variável de sua morte tem sempre em todas as teogonias religiosas profunda significação. Débil e desválido nasce o Menino Sol neste humilde presépio do mundo e em uma dessas noites muito longas do inverno, quando os dias são muito curtos nas regiões do norte. O signo da Virgem Celestial se eleva no horizonte pela época de Natal e assim nasce o menino para salvar o mundo. O Cristo Sol, durante a infância, se encontra rodeado de perigos e é realmente bem claro que o reino das trevas é muito mais longo que o seu nos primeiros dias. Porém ele vive apesar de todos os terríveis perigos que o ameaçam. VM. Samael Aunvior. Passa o tempo, os dias se prolongam cruelmente e chega o equinócio de primavera, a Semana Santa, o momento de cruzar de um extremo a outro, o instante da crucifixação do Senhor neste nosso mundo. O Cristo Sol se crucifica em nosso planeta Terra para dar vida a tudo o que existe.
Depois de sua morte ressuscita em toda a criação e amadurece então a uva e o grão. A lei do Logos é o sacrifício. Este é o drama cósmico que se repete de momento em momento em todo o espaço infinito, em todos os mundos, em todos os sóis. Este é o drama cósmico que se representava em forma cênica nos templos de Egito, Grécia, Índia, México, etc. Este é o drama cósmico que se representa em todos os templos de todos os mundos do espaço infinito. O aspecto secundário deste grande drama corresponde com inteira exatidão a todo o indivíduo sagrado que, mediante a revolução da consciência, alcança a iniciação venusta e converte-se em herói solar. V.M. Samael Aunvior. Edição produzida por Bruno Souza Audiovisuais. Para perfeição, comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. Capítulo 2. A Via Láctea. O Natal é uma festa solar, uma festa cósmica inefável que tem sua origem na noite profunda dos séculos. O Sol físico tridimensional é tão somente o veículo de ação do Sol espiritual. Por trás do Sol físico, o místico encontra o Sol da meia-noite, a estrela de Belém, o Cristo cósmico. Todas as religiões arcaicas renderam sempre culto ao Sol e até o Vaticano está construído em tal forma que suas portas estão abertas para o Oriente, para onde sai o Sol. Os cristãos primitivos diziam sempre com grande devoção: Nosso Senhor Jesus Cristo, o Sol. É admirável como se move o astro-rei entre as inúmeras estrelas do espaço infinito e com relação aos mundos mais próximos, o faz à velocidade de 20 km por segundo. No centro da Via Láctea o Sol gira com uma velocidade verdadeiramente assombrosa, à razão de 270 km por segundo. Neste movimento arrasta a Terra e todo o sistema solar. A Terra na qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser, é algo mais que um volume de matéria, é fora de toda dúvida um organismo vivente, sobre cuja epiderme vivemos todos nós como simples parasitas. O caminho percorrido pela Terra no espaço infinito é muito complicado e difícil. O planeta Terra, dançando ao redor do Sol entre a música das esferas, viaja realmente a uma velocidade vertiginosa, girando pelo centro desta formidável galáxia em que vivemos. A Via Láctea é realmente tão gigantesca, que ainda viajando a 270 km por segundo, o Sol leva uns 220 milhões de anos para dar uma volta completa ao redor dela. A Via Láctea é um organismo cósmico vivo, um corpo espiraloide, dentro da qual existe nosso sistema solar. Toda nebulosa, inclusive nossa Via Láctea, tem de fato e por direito próprio um mesmo desenho fundamental. Em toda a galáxia se processam três forças. A primeira é a centrípeta, a segunda é a centrífuga, a terceira é a neutra, que serve como ponto de apoio e equilíbrio. A força centrífuga imprime à nebulosa um movimento ou forma espiral, à semelhança de uma tromba em um arreal que imprime movimento espiral à coluna de pó que levanta. A Via Láctea, com todos seus 18 milhões de sóis e inumeráveis planetas e luas, tem como centro de gravitação o Sol central Sírio. Antigas tradições esotéricas afirmam que no Sol central Sírio existe a Igreja Transcendida. Os adeptos da Irmandade Branca podem viajar em seus corpos existenciais superiores do ser até a Igreja Transcendida. Dentro do templo de Sírio podem os adeptos ter a dita de encontrar-se com os discípulos do Deus Sírio. Quando algum adepto intenta passar mais além da Via Láctea, é sempre obrigado a regressar a Sírio. Aos adeptos do planeta Terra está proibido passar além de Sírio. Os astrônomos sabem muito bem que, mais além da Via Láctea, só há 3 galáxias visíveis a olho nu ou sem ajuda de telescópio. 2 delas podem ver-se desde o hemisfério sul. São a Grande Nuvem e a Pequena Nuvem de Magalhães, assim chamadas em honra ao célebre explorador.
Os adeptos da Grande Loja Branca, quando passam mais além de Sírio, podem ver duas ordens de mundos que cintilam maravilhosamente com uma bela cor rosada. Nessas duas galáxias existem outros tipos de leis cósmicas desconhecidas para os habitantes da Via Láctea. Nos textos sagrados da sabedoria oculta, existe uma máxima que diz: onde a luz brilha mais claro, ali também as trevas são mais espessas. Nos mundos superiores todo adepto pode verificar que, muitas vezes, junto a algum templo de luz, existe também por contraste um templo de espantosas trevas. Baseados nesta regra, podemos assegurar sem temor de nos equivocarmos que o Sol central Sírio é duplo e que seu companheiro é um mundo gigantesco tenebroso. De Sírio vêm ao planeta Terra as forças cósmicas que governam o supracéu, porém de seu irmão tenebroso descem até nós as forças que governam o infra-inferno. Os astrônomos dão a Sírio o apodo de estrela-cão e a seu companheiro tenebroso de cachorro. Edição produzida por Bruno Souza Audiovisuais. Para perfeição comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. VM. Samael Aunvior. Nossa galáxia é gigantesca, maravilhosa, formidável. Nossa galáxia mede uns 100.000 anos-luz de diâmetro e quiçá uns 100.000 anos-luz de espessura. O Sol que nos aquece e nos dá a vida, nosso amado Sol, fonte de toda a vida, está situado a uns 3.000 anos-luz do centro que o coloca a 1/3 da distância entre o centro da galáxia e um de seus extremos. Parece que está próximo do anel interior de um braço espiral e também de um grupo de estrelas muito débeis e longínquas e de outro grupo mais próximo ao centro. Existem no espaço infinito muitos milhares de milhões de galáxias. Estima-se que em um espaço de 250 milhões de anos-luz, existem ao redor de 2.000.000.000 de galáxias e ainda a esta distância tão tremenda não dão sinais de terminar. A situação de nosso sistema solar é fora de toda dúvida e sem exageração alguma a mesma de uma célula sanguínea dentro do corpo humano. Com um microscópio podemos verificar que um corpúsculo branco compõe-se também de um núcleo ou Sol, seu citoplasma ou esfera de influência, e este, também, está rodeado de todos os lados por milhões de células semelhantes ou sistemas, formando todo um grande ser cuja natureza seria, para a célula, dificilmente susceptível de conceber. A Via Láctea é um organismo vivente que nasceu na nona esfera da água e do fogo. Os que supõem que as galáxias, incluindo a Via Láctea, tiveram sua origem na explosão de algum átomo primitivo, estão muito equivocadas. Existe uma máxima esotérica que diz: tal como é acima é abaixo. Se essa pequena galáxia microcósmica chamada Homem teve sua origem em nona esfera, no sexo, podemos deduzir logicamente, sem nenhum temor de nos enganar, que a origem de nossa galáxia e de todas as galáxias do infinito, deve ser buscada na nona esfera, no sexo. É sumamente claro que é impossível experimentar a verdade sobre a origem das galáxias se não entramos na nona esfera, o sexo. O Templo da Sabedoria encontra-se na nona esfera. O Templo da Sabedoria está situado entre o palo e o útero. O conúbio sexual da palavra no amanhecer da vida faz fecundas as águas do caos e nascem as galáxias e nascem os mundos. O fogo sexual do Kundalini sempre faz fecundo o ventre da Grande Mãe. No princípio era o Verbo. VM. Samael Aunvior. Capítulo 3. O Sistema Solar de Ors. No Nirvana, aquele sentido de família, tribo, clã, desapareceu porque todos os seres se autoconsideram como membros de uma só e grande família. A variedade é unidade.
Todavia, através da observação e da experiência, todos nós os irmãos, temos podido verificar que existe algo assim como uma semelhança de família em cada um dos grupos de Elohim ou Prajapatis que governam os distintos sistemas solares desta galáxia em que vivemos. Esse sentido de associação cósmica em cada grupo de Elohim faz deles algo assim como famílias inefáveis, divinas, sublimes. A família cósmica que governa o sistema solar de Ors, no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser, conta entre seus membros mais distinguidos: Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel. Cada um destes irmãos mencionados é chefe de legiões angélicas. Cada um destes irmãos tem que trabalhar intensamente na grande obra do Pai. Gabriel é o regente da Lua, Rafael é o regente de Mercúrio, Uriel governante de Vênus, Michael é o rei do Sol, Samael é o regente de Marte, Zachariel é o reitor de Júpiter, Orifiel rege os destinos do velho Saturno, o ancião dos céus. No centro de cada esfera, de cada planeta, se encontra sempre o templo cósmico, o templo planetário, a morada do gênio regente. Todo mestre da loja branca pode visitar em corpo astral o templo coração do planeta Terra. O gênio da Terra é aquele Melquisedeque de que fala a Bíblia, Xangão, o rei do mundo. Se nos foi dito que o gênio da Terra tem um corpo físico semelhante ao nosso, porém eterno, imortal, e alguns lamas do Tibete tiveram a grande dita de conhecer pessoalmente Xangão. O gênio da Terra vive em Agati, o reino subterrâneo, em companhia dos sobreviventes iniciados da Lemúria e Atlântida. A raça de Agati só aguarda que a raça ária, degenerada que vive atualmente na superfície da Terra, pereça com fogo. Quando todos nós, os perversos desta raça, tenhamos perecido, então eles, os sobreviventes da Lemúria e Atlântida, repovoarão a Terra, mesclando-se com alguns seletos sobreviventes de nossa atual raça ária e darão origem à futura sexta raça. Dentro, no interior da Terra, existe uma raça com corpos físicos lemures e atlantes. Essa raça possui todos os inventos atômicos científicos dos tempos antigos. O rei do mundo trabalha intensamente e está ajudado em seu trabalho pelos Goros, aqueles grandes seres que governam a vida e a morte em todos os planos da consciência cósmica. A Terra é um organismo vivente que gira ao redor do Sol. O gênio planetário a mantém firme em sua marcha. A Terra é um dos membros da grande família cósmica do sistema solar de Ors. Todos os corpos siderais próximos a esta Terra governada por Melquisedeque, rei do fogo, formam parte desta complicada família. O sistema solar de Ors inclui dentro de seu seio muitos e variados objetos. Ao redor do Sol giram em órbita 9 planetas governados por seres inefáveis, 31 satélites conhecidos, milhares de asteroides e cometas e muitos milhões de partículas meteóricas. Apesar de seu número e da enorme massa cósmica que todos estes corpos representam, ainda que pareça incrível, mais de 99% da matéria do sistema solar de Ors está totalmente reconcentrada no Sol. Realmente, o astro-rei é o coração do sistema solar de Ors. No templo coração do Sol situado dentro mesmo do centro da radiante esfera, vivem e trabalham os 7 Shans que dirigem os 7 grandes raios cósmicos. Poucos são os seres humanos do planeta Terra que podem visitar em corpo astral o templo coração do Sol. Um tremendo e espantoso precipício conduz o iniciado até o vestíbulo da sabedoria. Todo aquele que chega até o sagrado vestíbulo deve prostrar-se reverente ante o guardião do templo. Um estreito caminho conduzirá o visitante até o templo coração onde moram terríveis e divinos os 7 Shas. No coração do Sol palpita intensamente toda a vida do sistema solar de Ors. A força de gravitação do Sol mantém dentro de suas órbitas mecânicas toda a família solar. VM. Samael Alvior.
Toda a mecânica do sistema solar de Ors marcha de acordo com a grande lei. As órbitas concentradas dos planetas que giram dançando ao redor do Sol entre as grandes sinfonias do diapasão cósmico, estão sabiamente relacionadas de acordo com a lei de Bode. Tomando o desenvolvimento geométrico 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 e adicionando 4 a cada número, logramos uma série que representa mais ou menos as distâncias entre as órbitas planetárias e o Sol. Mercúrio, o senhor da ciência, o mensageiro dos deuses, se move ao redor do Sol com vertiginosa rapidez. Vênus, o astro da música, do amor e da beleza em segundo lugar com relação ao Sol, se move um pouco mais lento e a Terra, nossa pobre Terra aflita e mártir, que está em terceiro lugar, se move sob a sábia direção de Xangão ou Melquisedeque, em forma ainda mais lenta. Nosso querido sistema solar de Ors tem como vizinho o sistema solar chamado Balioto. O famoso cometa some de quando em quando pode aproximar-se demasiado em forma perigosa ao resplandecente Sol Balioto. Então este último tem se visto obrigado, muitas vezes, a desenvolver uma muito forte tensão elétrica para poder manter com firmeza sua senda cósmica habitual. Esta tensão, como é natural e lógico, provoca idêntica tensão em todos os sóis vizinhos, entre os quais se encontra nosso Sol chamado Ors. Esta é a lei do Solionencius que afeta também os planetas que giram ao redor de seus correspondentes sóis. A Terra não pode ser uma exceção a esta lei do Solionencius. A terrível tensão elétrica provoca revoluções sangrentas e espantosas catástrofes. 2 vezes manifestou-se o Solionencius no antigo Egito dos faraós. Na primeira, o povo em sangrenta revolução elegeu novos governantes mediante sangue e morte. A todos os governantes da classe que saiam lhes arrancaram os olhos. Na segunda manifestação desta lei cósmica, o povo egípcio, enfurecido espantosamente, se levantou contra seus governantes e matou-os atravessando-lhes o corpo, cada um, com um fio ou cabo sagrado. Dito cabo foi em seguida lançado ao Nilo. Aquele cabo parecia mais bem um gigantesco colar macabro. A Revolução Bolchevique foi também o resultado do Solionencius. No passado, cada vez que se manifestou a lei do Solionencius houve grandes catástrofes sociais. Os homens compreensivos aproveitam a lei do Solionencius para entrar pela senda da autorrealização íntima. O sistema solar de Ors visto desde longe, parece um homem caminhando através do inalterável infinito. Recordemos que um momento de percepção de um ser comparável que olhe para o Sol é de 80 anos. Os astrônomos asseguram que nosso sistema solar de Ors dirige-se para a estrela Veja à razão de 20 km por segundo. O fato concreto é que, em 80 anos, deixando o Sol a posse toda a brilhante radiação de seu maravilhoso sistema, avança vitorioso no espaço sagrado, aproximadamente 50 bilhões de quilômetros. A esfera de radiação, a faixa de fogo, ou o corpo longo e resplandecente de nosso sistema solar, em 80 anos é uma figura 5 vezes mais longa que larga, e formosamente proporcionada como o corpo humano parado. A atração exercida pelo Sol rega todos os movimentos da família solar e quanto mais próximos estejam dele os distintos planetas, é claro que maior necessita ser a velocidade para resistir energicamente à tremenda força de atração solar. Os planetas que compõem a família cósmica solar variam de tamanho entre si, crescendo em geral desde o menor, o veloz Mercúrio, o mensageiro dos deuses, que está mais perto do centro, até o poderoso Júpiter tonante, o pai dos deuses, a metade da distância entre o centro e a circunferência e logo diminuindo outra vez até o planeta mais exterior conhecido, Plutão, que é algo maior que o veloz Mercúrio. Depois de muitos anos de observação e experiência pode-se verificar que, quanto mais remotos os planetas, tanto mais lentas suas velocidades ao redor do Cristo Sol.
Isto já é fora de toda dúvida. Realmente, estas velocidades diminuem desde os 50 km por segundo de Mercúrio, até os 5 de Netuno, o senhor da sabedoria oculta, o rei do mar. VM. Samael Aunvior. O eixo do sistema solar de Ors, quer dizer, o próprio Sol, faz sua rotação ao redor de um centro magnético interestelar ou chagar cósmico. Dita rotação se realiza em um mês. O veloz Mercúrio, o mensageiro celeste, realiza sua rotação ao redor do astro-rei em 3 meses. Vênus realiza sua dança ao redor do Sol em 8 meses. A Terra faz sua viagem ao redor do Senhor Sol em 12 meses. A dança maravilhosa de Netuno, o rei do mar, ao redor do Sol, é de 264 anos. A figura cósmica do sistema solar de Ors é extraordinariamente complexa e bela. Os fragmentos planetários, convertidos em múltiplos espirais de várias tensões e diâmetros, assemelham-se a uma série resplandecente de cobertas divinais que opacam ao longo filamento quente e branco do Sol de Ors, cada uma irradiando esplendorosamente com brilho e cor próprios e característicos. O maravilhoso conjunto combinado em uma como rede misteriosa e sublime de teia de aranha, tecida esplendidamente com as múltiplas trajetórias excêntricas de milhares de asteroides e cometas de longa cabeleira, resplandecendo com alentos de fogo, retintinando com uma música incrivelmente sutil e harmoniosa, baseada totalmente nos 3 compassos do Mahavan e do Chotaban que sustentam o universo firme em sua marcha. Realmente, o sistema solar de Ors é uma criatura cósmica vivente que nasceu há muitos milhões de anos na 9ª esfera, o sexo. Todos os homens são semelhantes em desenho e constituição. De igual modo sucede o mesmo com todos os sóis do espaço infinito. O que distingue aos homens uns dos outros é seu grau de consciência. O que distingue aos sóis é seu grau de radiação. Luz e consciência são no fundo um mesmo fenômeno. Luz e consciência obedecem às mesmas leis, crescendo ou minguando exatamente na mesma forma. No caos, no esperma universal, se encontra o desenho cósmico do homem e dos sóis. O autodesenvolvimento do cosmo-homem, ou do sistema solar, a iluminação e irradiação gradual de um ou do outro, o grau de consciência autogerada de qualquer cosmo solar ou de qualquer cosmo-homem, depende totalmente do próprio ser individual. Para que um homem seja plenamente consciente de si mesmo, todas suas partes devem fazer-se plenamente conscientes. Para que o Sol se torne plenamente radiante, todos seus planetas, seus órgãos cósmicos, devem ser plenamente radiantes. A tarefa de todo o universo e de todo ser, desde o gigantesco Sol até a insignificante célula é despertar consciência. O sistema solar de Ors torna-se-á mais e mais resplandecente conforme cada um de seus mundos, conforme cada pessoa, cada célula viva, vá despertando consciência. Todos os seres humanos do planeta Terra têm a consciência adormecida. É impossível experimentar isso que é a verdade, enquanto a consciência esteja totalmente adormecida. Existem 4 estados de consciência. Primeiro, sono durante o estado de vigília. Segundo, sono durante aqueles momentos em que o corpo físico dorme. Terceiro, autoconsciência. Quarto, consciência objetiva desperta. Normalmente, as gentes vivem nos 2 primeiros estados de consciência. As gentes não somente dormem quando o corpo físico está em repouso, as gentes seguem dormindo no chamado estado de vigília. Muito raro é achar algum ser humano autoconsciente, porém as gentes creem firmemente que já tem a consciência desperta. Resulta impossível chegar ao conhecimento objetivo enquanto não se lograr a autoconsciência. As gentes vivem dormindo, trabalham dormindo, e, não obstante, creem equivocadamente que estão despertas.
Durante o sono normal do corpo físico, o ego envolto em seu corpo de desejos, perambula pela região molecular como sonâmbulo, sonhando e ao voltar ao corpo físico, ao regressar ao estado de vigília, os sonhos continuam dentro do indivíduo. Quem desperta consciência já não dorme, vive desperto nos mundos internos, enquanto seu corpo físico dorme. Conforme as gentes vão despertando consciência, o sistema solar de Ors torna-se a mais e mais resplandecente. VM. Samael Aun-Weor. O sistema solar de Ors é o Adam Kadmon, o homem celeste nascido da água e do fogo na nona esfera, o sexo. O sistema solar de Ors, o homem cósmico, necessita autodespertar-se totalmente na célula e no homem para tornar-se cada vez mais e mais resplandecente. VM. Samael Aun-Weor. Capítulo 4 – Ciência Atômica. O sistema solar de Ors no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser, resulta sendo no fundo uma grande molécula que se desenvolve dentro desse organismo vibrante e espiraloide da Via Láctea. As distintas concepções científicas sobre o átomo são, no fundo, exclusivamente provisionais. O fracionamento atômico de nenhuma maneira significa conhecimento absoluto sobre a estrutura do átomo ou sobre o complexo mecanismo íntimo de moléculas, corpúsculos subatômicos e elétrons. A concepção saturniana da estrutura atômica é muito empírica. Toda opinião científica ou supracientífica resulta sendo demasiado relativa e instável. Nós, os gnósticos, afirmamos enfaticamente que além dos prótons, elétrons, nêutrons, etc., existem muitos outros corpúsculos, todavia desconhecidos para a ciência oficial. Dentro do núcleo atômico existe uma formidável estrutura absolutamente desconhecida para a ciência oficial. Os cientistas já fracionam o átomo para libertar energia nuclear, porém realmente nada sabem sobre a íntima estrutura intracorpuscular do elétron. À luz da nova cultura iniciada no mundo pelo movimento gnóstico, podemos considerar ao elétron como uma primordial cristalização disso que os hindustãos chamam a caixa, a matéria-prima da grande obra, a substância única da qual advém por cristalizações encadeadas as múltiplas substâncias, os distintos elementos da natureza. O elétron é fora de toda dúvida uma cristalização primordial extraordinária de caráter supraatômico. Todo átomo, todo elétron, tem sua origem no seio vivente do Akasha puro, a substância primordial, o Mula Prakriti dos hindustãos, o caos, as águas seminais universais do Gênese, o eterno e feminino simbolizado por todas as deidades femininas das antigas religiões, a Grande Mãe, Isis, Adônia, Insoberta, Rea, Cibeles, Nesta, Maria, Tonantzin, Etik. Esta substância primordial, este Akasha, esta matéria privada grande obra, é fora de toda dúvida, a Mãe Divina, Isis, a Virgem adorável de todas as religiões antigas sempre cheia de graça. O Pai, o primeiro Logos, depositou nela toda a graça de sua sabedoria. O Filho, o segundo Logos, depositou nela toda a graça de seu amor. O Espírito Santo, o terceiro Logos, depositou nela toda a graça de seu poder ígneo. Realmente, no universo existe uma só substância básica que quando cristaliza recebe o nome de matéria e quando não cristaliza, quando permanece em seu estado fundamental, recebe o nome de Espírito Universal de Vida. Ela inicia seus processos de condensação ou cristalização, quando o terceiro Logos, mediante o conúbio sexual da palavra, a faz fecunda com fogo flamígero. Ela permanece em seu estado insípido, insubstancial, inodoro, durante a noite,